Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Como Eu Não Pensei Nisso Antes. É um espaço onde a gente discute inovação de uma maneira simplificada, de uma maneira divertida, didática, mostrando que o genial quase sempre é muito simples. E hoje eu estou recebendo aqui um cara que é sócio fundador e CEO de uma faculdade de inteligência artificial e ciência de dados. Ele se chama Arnóbio Morelix. Seja muito bem-vindo, Arnóbio. Muito obrigado, Eduardo. Prazer estar aqui. Prazer é meu, cara. Tô feliz com a nossa conversa. Diria que a gente tem uma relação inusitada, porque é a primeira vez que a gente se vê e a gente se conhece aí tem alguns anos, né? Exatamente, Eduardo. Caramba, cara. Como é que você tá vendo toda essa mudança aí a partir da pandemia, essa mudança de comportamento, essa mudança, essa distância que a gente tem e agora a gente tá retomando isso de uma maneira presencial? Enfim, a gente vai entrar no papo de tecnologia, mas acho que tem uma veia comportamental aí, né? Sem dúvida. A verdade é que, como a gente sabe, né, a gente teve uma distribuição geográfica gigantesca que foi acelerada pela pandemia, né? Nós estávamos conversando que você mora perto do campo, né? Sim. E que talvez não era possível, pré-pandemia, ter o trabalho que você tem com isso hoje. Antes da pandemia, eu morava no Vale do Silício, na Califórnia. Decidi abrir uma empresa no Brasil e moro em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, que eu voltei depois de 12 anos nos Estados Unidos. Eu não acredito que isso era possível pré-pandemia. Abrir uma empresa global com investidores em 5 países, clientes no Brasil inteiro e alguns nos Estados Unidos. Isso não era possível pré-pandemia. E eu acho que esse é um ganho muito grande. E agora, claro, a gente está numa ressaca disso também, né? Todo mundo usou e abusou de todo tipo de trabalho à distância e, óbvio, a gente, como macacos de roupa, temos desejo por conexão presencial, ver a galera frente a frente e que tem esse elástico vai, mas ele volta, né? E é um pouco que a gente vê hoje também, inclusive refletido em número de negócios, isso aí. Cara, você começou com uma coisa aqui que eu fiz aqui um roteirinho, mas vou fugir da ordem já porque você puxou um gancho. Então, você nasceu... Eu quero entender primeiro a sua história, de onde você vem, que bicho você para depois entender aí as suas empreitadas. Então, primeiro começar pelo seu nome. É um nome de gente importante, Arnóbio Morelix. De onde vem o seu nome? Parece, mas não é. Nome do interior de Minas. Minha família é da região do Vale do Aço, em Minas. Eu nasci em Belo Horizonte, mas a família é da região do Vale do Aço. E às vezes o pessoal até pergunta, né? Pô, Arnóbio Morelix, que parece nome estrangeiro. Você morou nos Estados Unidos, como é que é isso? Não, é nome da roça mesmo. Como é que esse cara da roça foi parar no Vale do Silício? Conta um pouquinho dessa jornada. A infância, a adolescência, Boa. como é que você se formou? Assim, o primeiro é que eu falei, minha família é da roça, e é mesmo, mas eu cresci em Belo Horizonte, né? Então tem essa origem rural, que meus avós eram tratorista, fazendeiro, queijeiro, mas eu cresci na cidade. Meus pais mudaram para Belo Horizonte para estudar, fizeram faculdade lá, que é um tema comum, né, para quem vem do interior para cidade grande. Então, não foi da roça direto para o Vale do Silício, é importante falar. E aí, eu cresci em Belo Horizonte e queria... a realidade mesmo é que eu queria aventura. Eu estava a fim de fazer algo diferente da vida que eu tinha, que na época era muito boa. Se eu sair de BH, eu decidi mudar com 17 anos e demorou 2 anos até eu conseguir fazer o ciclo, né? Ou quase 2. Então, mudei com 19, decidi com 17, mudei com 19. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Minha vida estava muito boa, eu estava encaminhado para estudar em BH e ter uma vida de universitário em Belo Horizonte, que é bem divertida, inclusive. E queria testar algo diferente. E apesar de não conhecer ninguém na época que tenha feito esse movimento de ir para os Estados Unidos, não tinha ninguém na minha família, não tinha um primo, não tinha um amigo que tinha feito isso. Eu conheci literalmente 0 pessoas no país naquele momento. Eu escutei que, talvez existisse a possibilidade de mudar,
de conseguir bolsa que eu precisaria para fazer mudança, que nesse caso eu estava querendo fazer faculdade lá, e que isso era possível, que eu não conhecia ninguém que tinha feito, mas que era possível. E a decisão de escolher buscar ir para os Estados Unidos tinha muito a ver com... Eu falava inglês, mas não falava francês, não falava alemão, então tinha que ir para algum lugar de língua inglesa. Se eu quisesse mudar, que era o meu desejo, e que ia ter que ser algum lugar que dava bolsa para estrangeiro. E seguramente naquela época, e hoje ainda os Estados Unidos é um dos lugares que mais dá bolsa de estudo para estrangeiro. Por isso que quando você olha o quadro das empresas de tecnologia, é lotada de estrangeiros, né? O CEO do Google é indiano, 50% dos unicórnios nos Estados Unidos tem pelo menos um fundador imigrante, e parte dessa política pública é bolsa de estudo na universidade para jovens que eles acreditam que podem ter alta performance depois. E aí eu busquei essa bolsa e deu certo. E comecei a fazer faculdade nos Estados Unidos. E... Faculdade do quê? E qual faculdade? Eu fiz graduação na University of Kansas, Universidade do Kansas, no meio oeste, que dava dando bolsa integral, foi a que me deu bolsa integral, então eu fui para lá, a decisão foi tão simples quanto isso. Segui a oportunidade ou o dinheiro que estava disponível na época. E eu fiz mestrado na University of California, Berkeley, Universidade da Califórnia, na cidade de Berkeley, que já é no Grande Vale do Silício. Mestrado em quê? Em ciência de dados. Ciência de dados e inteligência artificial. Vamos lá. A forma que você conta parece... É simples a sua decisão, mas não é simples. É acessível, mas a prova deve ter sido super difícil. E toda essa sua trajetória aí mostra que você tinha quantos anos quando você tomou a decisão de ir? 17. E aí foi 1 ano e meio de processo, eu fui mudar, eu já tinha 19. Você já era fora da curva, muito novinho. Como que você escolheu ciência de dados? Depois, como você caiu em inteligência artificial? Como as portas se abriram para você a partir dali? Foram algumas coisas. Eu falei que o mestrado, sim, foi nessa área de ciência de dados e IA. E a graduação eu estudei, foi dois diplomas, economia e administração. Que é a área que eu gosto muito e, óbvio, está no meu dia a dia, né? Como empreendedor. E eu comecei a trabalhar com dados em economia. Então, em algum momento eu estava num lugar que chama Fundação Kauffman, que é uma filantropia multibilionária de apoio ao empreendedorismo. Foram um dos investidores e financiadores iniciais da Singularity University, que é aquela universidade com campus da NASA, do Startup Weekend, que está no mundo inteiro hoje, da Semana Global do Empreendedorismo, que está em 160 países. Quem roda ela no Brasil, por exemplo, é o Sebrae. Então, uma entidade muito legal, uma organização muito interessante, com gente sensacional, que eu estava aprendendo muito, e comecei a fazer pesquisa como economista, né? Ou recém-formado em economia na área. E para mim ficou muito claro que toda vez que eu usava a ferramenta de ciência de dados, eu era 10 vezes mais produtivo do que eu era sem ela. Uma das chavinhas, tiveram algumas chavinhas que mudaram na minha carreira. Uma, né, decidi ir para os Estados Unidos. Antes de decidir para os Estados Unidos, eu até falaria, eu decidi fazer ensino técnico, que eu estudei no Sebrae, em Belo Horizonte, escola de fazer ensino médio, e tinha escola técnica de empreendedorismo e negócio. E foi ótimo. Comecei a trabalhar mais cedo e empreender mais cedo do que eu teria feito, sem dúvida, por causa da escola. A escola foi sensacional. Então, essa é uma chavinha, mudar para os Estados Unidos foi outra. E aí, trabalhando na Kauffman, uma das coisas dos projetos que eu liderei foi a criação de uma série de índices de empreendedorismo. Então, índice agregando dados de empreendedorismo. E esses índices ficaram, na real, os mais usados de longe nos Estados Unidos. Usado pela Casa Branca, pela governadores, senadores, em todos os grandes veículos de mídia dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu tive contato grande com mídia, de publicar no New York Times, no Wall Street Journal, na BBC, em todos os grandes, realmente. E por que isso? Porque eu pude usar dados de uma forma diferente que a maioria das pessoas que faziam pesquisa econômica na época estava usando.
E aí, quando eu falo de índice, imagina que no Brasil, pô, a gente escuta, né? A Fundação Getúlio Vargas, no índice de confiança do consumidor, fala que X. Aí o que eu fazia era, eu criava um índice de performance de empreendedores nos Estados Unidos, né? Então, empreendedorismo nos Estados Unidos, nesse ano, aumentou tanto para empreendedorismo de alto crescimento, empreendedorismo de pequenos negócios está estável e de novos negócios aumentou 5%. Era isso o trabalho. E esses índices eram novos, não existiam antes. Existia um e a gente criou 9 relatórios, né? Então foi um projeto que eu liderei que foi uma virada de chavinha. Aí eu entendi que se eu fosse ser muito mais produtivo, eu precisava entender de ciência de dados. E ciência de dados é programação, algoritmo, previsão do futuro. E foi isso que me encantou para a área. E foi ótimo, eu fiz a transição, foi super lucrativo, né? A transição para o Vale do Silício tem a ver com ciência de dados. Só que eu demorei 4 anos para fazer essa transição. Foi bem difícil. Eu saí depois, eu sou um cara de economia, administração, para um cientista de dados. E essa foi, eu pesquisei isso recentemente. Falei, vou olhar no meu e-mail o primeiro curso que eu tentei fazer de ciência de dados. E foi 4 anos desse primeiro curso até eu ter um cargo que falava cientista de dados, que foi numa empresa do Vale do Silício. E por que demorou muito? Pô, porque não tinha alguém para me mostrar o caminho das pedras. A verdade é essa. Eu tava perdido. Tem um meme que a gente usa com os nossos alunos da Sirius, que é uma menininha, imagina uns 7 anos de idade, que ela tá comendo maçãs. Seu filho tem quantos anos mesmo? 2 e 8. 2 e 8. Legal. Então imagina, né? Uma criança comendo maçãs e ela tem umas 12 maçãs assim no sofá, cada uma com uma mordida só. E aí o meme é eu e os meus cursos online. Eu começo largo. E essa é a realidade. Foi a realidade para mim e, na real, a realidade do mercado. Que é hoje, menos de 5% de quem começa um curso online assíncrono eu faço por conta própria, termina ele. De quem compra um curso online, 85% nem abre. Comprei, nem abri. E aí eu achava esse dado cabuloso, assombroso, ainda acho, mas eu peguei e olhei para minha estante de livro assim lá em casa e falei, mano, tá cheio de livro que eu comprei e não li. Isso do curso é a mesma coisa. E não tinha alguém para mostrar o caminho das pedras, demorou muito. Então foi super lucrativo, trabalhei em 30 países, só que eu demorei para fazer essa transição. E essa demora, né, desses 4 anos é parte da história da gente ter criado a Sirius para acelerar, né? O que eu fiz em 4 anos, os nossos alunos e clientes fazerem em 9 a 12 meses. Você falou da Sirius, aí vamos chegar lá. Então, você tem 32 anos hoje? 33. 33. Cara, antes dos 30, super bem sucedido, uma carreira lá fora, no Vale do Silício. O que aconteceu que você achou uma boa ideia vir empreender em educação no Brasil? O que te seduziu? E se você pensou, se você teve dúvida, depois eu quero entrar no que a Sirius faz, etc e tal, mas queria entender essa sua volta para cá, como ela se deu. Um dos cenários foi a gente estava em meio de pandemia. Isso abriu... Tem uma conversa que me marcou muito, que eu estava falando com um amigo que já vendeu empresa pro Twitter, trabalhou no LinkedIn, cara super fera, também de dados. O nome dele é Sam. E eu falei, ô Sam, cara, a gente tá, né, no meio da pandemia, eu trabalho hoje como CIO, uma empresa legal, ganho bem, o trabalho é divertido, eu gosto do que eu faço, só que eu tô querendo outras coisas, cara. Eu quero começar minha própria empresa, levantar capital, capital de risco, eu quero ir para o Brasil, quero estar mais perto do Brasil, quero conectar com isso. Então, mas tem esse tanto de coisa que eu quero fazer que eu acho que eu tenho que fazer aqui ainda, né? Eu tenho que fazer aqui, eu tenho que abrir empresa, eu tenho que levantar capital de risco aqui. Aí o Sam falou para mim, Arnóbio, aqui aonde? Você tá louco? Você não precisa fazer isso mais no Vale do Silício. Isso que você quer fazer, começar uma empresa global, empreender, levantar capital de risco, você pode fazer hoje em qualquer lugar do mundo. E ele falou, cara, vai pro Brasil e traz o que você aprendeu para lá. E isso vai ajudar. Esse cara é indiano, por acaso. Então ele ainda tinha essa perspectiva também de imigrante no Vale do Silício. Uhum. E
isso foi super influenciador para mim. E tem algumas coisas que rolaram que eu mencionei brevemente. Minha família é do interior de Minas, numa região que chama Vale do Aço. Vale do Aço em Minas, tá na cara, siderurgia. E que é uma região que... Meu pai ainda mora lá, por exemplo. Uma região bem... que eu adoro visitar e ver família, mas que teve um declínio por conta da automação em fábricas e a globalização da forma que o mercado de minério, produtos de minérios funciona hoje. E é que, 20 anos atrás tinha carreira, você podia fazer carreira de longo prazo em uma única empresa, você podia aposentar, ter uma boa aposentadoria, escola que era apoiada pelas firmas locais. Tinha até um clube, que eu lembro de minha infância gastar um tempo grande num clube que era a siderurgia que bancava o clube, ou a maior parte dele. E que essas coisas acabaram, né? Não existe como existiam. E elas acabaram por conta da mudança em automação que a gente teve em siderurgia. E outras coisas globais. Mas assim, tem altos e baixos ainda econômicos, dependendo do preço de commodity, no mês, no ano. Porém, no geral, é uma história de precarização desse tipo de trabalho com o que era 20 anos atrás. E saindo do Vale do Aço para o Vale do Silício. E Vale do Silício é Vale do Silício porque é microchip, e microchip é feito com silício, que é feito da areia. Mas a graça do Vale do Silício não é porque tem areia perto. Vale do Aço é Vale do Aço porque tem minério de ferro perto. Vale do Silício não é Vale do Silício porque tem areia perto. A areia tem para todo lado. O que tem lá, que não tem lugar nenhum, são pessoas. Pessoas altamente qualificadas, que entendem muito de indústrias específicas, que estão lá e fizeram a transição econômica, que era literalmente uma área de frutas e pomares para a cidade mais rica no estado mais rico, no país mais rico do mundo, né? Que hoje é região de São Francisco e São José, na Califórnia, nos Estados Unidos. E que o que aconteceu no Vale do Aço, que era essa automação e precarização do trabalho, na região da minha família, está vindo para todo mundo ao mesmo tempo, em todas as geografias, com a inteligência artificial. Então, essa automação que rolou no chão de fábrica e que ainda rola, está acontecendo agora para todo tipo de emprego no mundo inteiro com IA. E para mim era muito importante estar engajado. Para mim, esse é o problema maior. O maior desafio da humanidade de hoje é esse. O que nós vamos fazer com essa revolução industrial que está acontecendo, que ameaça uma porção de trabalhos, que ameaça uma porção de comunidades? O que nós vamos trabalhar para tornar isso não um pesadelo, mas um sonho, que as pessoas estão mais produtivas e mais efetivas e ganhando melhor e prosperando. E essas duas coisas, né? Esse entendimento que, cara, eu tô a fim de empreender, levantar capital de risco, eu posso fazer de qualquer lugar do mundo. Antes eu não podia. E tem esse problema grande, esse desafio grande, mas também oportunidade grande acontecendo no mundo hoje, e eu quero estar no meio dele. E essas duas coisas influenciaram muito a decisão de vir fundar a Sirius, que foi com o Felipe, que foi quem nos apresentou, que foi quem juntou o time inicial, a Rafa, nossa CEO, excepcional, e o Fernando. Massa demais, cara. E aí vamos entrar... A gente vai entrar agora na... Você deu uma pitadinha aí de inteligência artificial, a gente vai descer, tem até um gráfico muito legal, né, no seu livro que a gente vai falar também, que eu vou pedir para o pessoal colocar na edição. Aí vocês fundaram a Sirius. Então, assim, o que é a Sirius e o que a Sirius faz? Sirius é uma faculdade focada em inteligência artificial, referência no Brasil e na América Latina, que ajuda profissionais a alavancarem suas carreiras, aprendendo a usar a IA como colega de trabalho e acessando carreiras remotas globais. Esse é o grande resumo. E aí, se a gente for expandir em cima disso, né? Hoje a gente trabalha com a Ambev, a Simpla, o governo, para capacitar seus profissionais, startups no Vale do Silício. E os nossos alunos têm resultados maravilhosos. É o maior orgulho da Sirius que eu tenho até hoje, é a história desses alunos. Em média, eles têm 67% de aumento de salário depois do nosso programa. Tem mais de 100 empresas que confiam e empregam alunos da Sirius hoje. Mercado Livre, Google, Uber, Deloitte e uma porção de outros. E a gente tem muito orgulho de ser uma faculdade reconhecida pelo MEC, nota máxima. Só 2% das faculdades do Brasil tem essa nota. Segunda vez
pela segunda vez consecutiva na lista das melhores edtechs do continente, de acordo com o Holon IQ, na Cidade do México, uma das 15 startups mais promissoras da América Latina, de acordo com a Forbes. Você explicou ciência de dados. Vamos começar do começo. O que é inteligência artificial para quem está querendo se familiarizar com o tema, está ouvindo falar, está ouvindo nos podcasts, está ouvindo na mídia? O que é inteligência artificial, Arnóbio? Inteligência artificial é quando máquinas aprendem a tomar decisões e tomam elas com mínima influência humana. Então, por exemplo, quando você está... e eu vou dar exemplos de inteligência artificial de 5, 10 anos atrás para a gente entender que a gente já usa isso no nosso dia a dia há muito tempo. Não é de hoje que isso apareceu. Quando a gente está escrevendo uma mensagem de texto e o celular sugere a próxima palavra, esse é um exemplo de inteligência artificial, que a máquina está sugerindo ou te ajudando a tomar uma decisão. Quando você bota uma rota no Waze e ele fala, não vai por aqui não, vai por aqui. Esse é um exemplo de inteligência de máquinas ou de inteligência artificial. Quando a gente tem um áudio gravado, você bota num aplicativo que transcreve esse áudio, ou você está no YouTube e clica, colocar legendas automaticamente geradas. Esse é um exemplo de inteligência artificial. Então, de forma super simples, é quando a máquina está aprendendo e tomando ou ajudando nas nossas decisões. Você deu alguns exemplos mais didáticos e mais simples. Você consegue dar exemplos agora mais complexos e mais focadas no business? Então, por exemplo, vamos lá, eu sou o CEO, sou um C-Level da Ambev, quero contratar vocês. É óbvio que você não sei se você vai poder trazer a dor específica de cada empresa, mas por que essas empresas estão indo até você e pedindo ajuda para desenvolver o treinamento do time delas em inteligência artificial e em ciência de dados? Por que elas não estão indo na FGV? Por que elas não estão buscando no tradicional? Total. Aí eu vou falar por que elas buscam, qual que é o problema que elas têm e depois por que elas escolhem a Sirius. Então, Beleza. O problema que elas têm é, eu tô nadando num mundo de dados, meu negócio gera muito mais dados do que gerava antes. Por exemplo, se eu sou Ambev, hoje eu tenho o Zé Delivery e eu tenho o BIS. E o BIS é o Marketplace B2B da Ambev. Para todo mundo que está na área de logística, que está na área de contato com o cliente, eu recomendo vocês darem uma olhada. Por exemplo, na Ambev, as representações deles para investidores do BIS. Que para mim é um dos estudos de casos mais sensacionais que a gente viu recentemente de uso de dados e digitalização para uma indústria tradicional, que é basicamente cerveja vendendo para o bar. Que existe desde a era egípcia, desde sempre. Tem gente tomando cerveja e está sendo digitalizado de forma tremenda agora. Então, imagina que você é CEO da Ambev, antes você trabalhava com outro sistema de venda, outro sistema de dados, muito mais baseado em ligação, muito mais baseado em a Maria visitar o bar do seu João para ver quantas caixas de Brahma que ele está precisando, e agora está tudo no aplicativo. Então, você sabe as horas que as coisas foram pedidas, você sabe o que foi pedido em tempo real, você sabe de onde da fábrica que ela sai, para qual distribuidora que ela vai, para qual bar que aquela cerveja tem que chegar. E nunca, na história da empresa, ninguém teve acesso a esse tipo de dados antes. Pela primeira vez, esse registro de o que está sendo pedido em tempo real, para qual lugar, de onde que ela sai, de onde que ela tem que chegar, isso se torna disponível. E aí você descobre que tem talvez 1000 oportunidades de como fazer aquilo de forma mais efetiva, de forma mais produtiva. Então, por exemplo, a gente tem profissionais de operações, de logísticas, que estão entendendo que, cara, o jeito que eu fazia meu trabalho antes não dá. Ele não tinha acesso a dados, não tinha acesso a como... ele tinha baixo acesso a como otimizar a rota logística, por exemplo, e hoje eu tenho bem mais acesso a isso. E eu preciso aprender a usar essas ferramentas para fazer meu papel de gerente de logística do jeito que 2024 precisa, não do jeito que 1994 precisava.
tem até a previsibilidade, né? Então, assim, pô, se vendeu por X preço, vai acabar em X tempo mais rápido, eu tenho que repor esse estoque, e aí tudo isso automatizado. A gente falou da Ambev, vamos pegar mais um ou dois exemplos fora desse... Que outro cliente, que outro setor que vocês atendem lá, que outra dor? Por exemplo, vou falar a minha dor lá na EDB, como assessor de imprensa. Não dor, mas como a gente está tentando usar. A gente está aprendendo a usar para produção de conteúdo, produção de texto, para produção de relatórios, para análise de relatórios, para a gente conseguir automatizar a construção mesmo, a entrega desse relatório de uma maneira mais rápida, para a gente conseguir capturar as matérias da imprensa que saíram sobre os nossos clientes. Mas a gente eu acho que eu vejo todo mundo tateando, assim, né? Total. Eu vejo, para dar um exemplo, assim, eu vejo as pessoas como se elas estivessem no McDonald's. E aí, assim, né, tem uma pessoa mexendo no totem, mas a atendente ainda tá lá, porque tá tudo meio confuso ainda. Total. A gente tá numa transição. É isso ou eu tô atrasado? Cara, você tá numa transição, nós estamos numa transição, em minha opinião é que tá todo mundo atrasado. Eu acho que a gente tá num momento que todas as empresas estão batalhando. Por exemplo, ontem eu escutei de uma grande instituição bancária, eles estão testando 53 diferentes projetos de inteligência artificial, que vai desde responder pergunta de cliente, a guiar o time em documentação interna, a tomar melhores decisões de empréstimo, que imagina, né, pô, quando você vai pedir um empréstimo no banco, ele tem muitos dados que pode ser avaliado por um humano, mas pode ser avaliado por uma máquina também, que é melhor que humanos em umas coisas e pior que em outras. Então, esse momento tá todo mundo atrasado, todo mundo tentando trabalhar como navegar e fazer isso bem. E tem uma ótima... E a realidade é que a sociedade humana e a economia humana demora a adaptar. Você deu um exemplo perfeito da atendente no fast food, né? Que já automatizou, talvez não precisava da atendente, mas ainda tem lá, porque a gente está se adaptando. Isso acontece na real, desde sempre, que por exemplo, a gente tem trens, se a gente voltar para revoluções industriais passadas, os trens que eram a alternativa anterior ao trem em terra era cavalo, então você sai de uma velocidade que é 10 vezes melhor, mas que requer uma transformação da geografia para fazer o trem funcionar. Você tem que tornar a terra plana, se tem rio, você tem que botar ponte, tem um investimento grande para fazer aquela inovação funcionar. E é essencial fazer aquele investimento para que ela funcione no longo prazo. Mas quando funciona, você tem ganhos enormes. Mas essa transição é dolorosa. Requer investimento, requer tempo. E aí, ainda usando o exemplo do trem, né? Que a gente... do trem não, mas de transporte. Vou até ajustar aqui, que por exemplo, a gente faz transporte de carga pesada há muito tempo e fizemos transporte de carga pesada por séculos antes de alguém inventar um container. Que o container você pega o mesmo container, você muda ele para o caminhão, muda ele para o trem, muda ele para o navio, sem precisar ajustar a carga. Tão óbvia. Como não pensei nisso antes. Exato. Como eu não pensei nisso antes. Por que demorou a fazer isso? Porque a gente precisa de tempo para se adaptar. Não tinha necessidade de ter um container antes de ter trem. E não tinha necessidade de ter um container antes de ter navio e trem integrado numa única entrega, numa única trilha logística. Ou navio, trem, caminhão integrado numa única trilha logística. Então, esse período de transição dolorosa que nós estamos vivendo é real. E, na minha opinião, nós estamos todos atrasados, porque a tecnologia está evoluindo tão rápido que se a gente não está incorporando, se a gente não está tomando a decisão no dia a dia de incorporar, a gente corre o risco grande de ficar para trás. Arnóbio, muita gente, e isso é muito comum a gente ouvir, puta, mas antes que era bom, era mais gostoso, era não sei o que lá. Existe uma resistência cultural. A gente conversou sobre isso ontem. Acho que nos anos 30 ou nos anos 40, houve um advogado, ele entrou com um processo, uma ação, enfim, um pedido lá ao Supremo Tribunal Federal, e ele datilografou
e entregou ao nosso Supremo Tribunal Federal, que não aceitou, porque para eles não tinha valor jurídico, só havia valor jurídico no documento que era escrito em papel. Viralizou recentemente também uma entrevista no Roda Viva do Maluf. Não tô aqui defendendo o Maluf, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, cara, não me coloquem isso. Mas o fato é que ele estava defendendo a proibição do cigarro em lugares fechados e o uso de cinto de segurança. Isso está no YouTube, eu vou deixar na descrição aqui. E o pessoal metendo pau nele. Pô, mas você está intervindo no meu direito, etc e tal. Tem uma outra... Tá vendo que eu tô trazendo vários assuntos. Tem uma outra entrevista do Bill Gates pro David Letterman, que o Bill Gates tenta explicar para ele o que é o computador. Você já viu essa entrevista? Sim. E aí o Letterman fala assim, pô, mas o rádio não faz isso, o gravador... Nem o Bill Gates conseguiu explicar. Então, assim, eu vou te colocar numa sinuca de bico, assim. Você entra no carro, você bota o cinto, ninguém fuma nos lugares fechados, todo mundo usa o computador e tal. Não... né, hoje em dia, até com o Supremo, você faz... não sei se com o Supremo, mas no ambiente jurídico, você faz ali as sessões por videoconferência, por exemplo. Por que é tão difícil, cara, do ponto de vista cultural, a gente ficar apegado e... não sei se você vai ter esse poder, né? Que todos esses caras não tiveram. De assim, por que a gente precisa aceitar a inteligência artificial e por que em 10 anos a gente vai rir de não ter aceitado ela agora, como a gente ri desses casos que eu coloquei? Eu acho que, assim, por que a gente não faz é uma palavrinha que a gente usou no começo, inclusive, né? O ser humano é um macaco de roupa. A gente está condicionado a repetir o que a gente aprendeu, a gente está condicionado a comportamento mimético, que é eu vi alguém fazendo, eu vou fazer a mesma coisa. E a gente está condicionado disso tanto com os nossos pares, quanto com o que a gente já fez, né, na nossa história. E o que eu posso falar eu acho que se nem o Bill Gates conseguiu explicar a internet em 1996, eu não vou arriscar que eu vou convencer todo mundo, não. Mas eu posso contar quem está convencido disso, como que é o processo de decisão dessa pessoa, que são os executivos com que a gente trabalha, que são os nossos alunos, que decidiram, não, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso. Quem tomou essa decisão olhou para o lado e viu a velocidade da mudança, que cara, antes a inteligência artificial mais sofisticada de linguagem que eu tinha no meu dia a dia era o celular mandando mensagem, sugerindo a próxima palavra. Hoje, 2 anos depois, eu consigo pedir para o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Claude, que é qualquer um desses outros sistemas de IA conversacional, para escrever um livro. E para escrever um livro no estilo de Machado de Assis. E para fazer isso em qualquer língua que existe na humanidade, inclusive Guarani, por exemplo. E notar essa velocidade da mudança, que não só ver o que ainda é ruim, porque quase toda a crítica de IA, mas a IA ainda é ruim, não funciona para isso. Mano, isso é verdade. Ainda tem um monte de erros que não funcionam, mas o que mais choca as pessoas e que faz elas tomarem essa decisão primeiro, a velocidade de mudança que elas estão notando. Tem um aluno nosso que hoje ele ganha 4 vezes mais do que ele ganhava antes de trabalhar antes de estudar com a Sirius. Ele trabalhava como vendedor, hoje ele é gerente sênior de operações, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E ele fala, né? Eu acreditei que se eu não aprendesse isso, em 10 anos eu estaria na rua. Então, esse momento de sentir, de ver a mudança e sentir que se eu não aprender isso, eu vou ficar para trás, é uma das coisas que a gente vê que faz as pessoas mudarem de ideia. A segunda coisa é o primeiro momento mágico de uso de IA. E você me contou disso para você mesmo, recentemente. Você falou, cara, eu tenho que fazer uma nota que é simples, mas que, apesar de ser simples de fazer, não é uma análise sofisticada que eu estou escrevendo de texto, fulano se juntou a tal empresa para fazer X. Eu demorava tanto tempo para fazer isso, hoje com a ajuda da IA eu faço em 3 minutos. E esse é o momento mágico. Então são esses 2 momentos que a gente vê as pessoas que
mudaram de ideia O primeiro a mudança está acontecendo muito rápido, a velocidade de mudança está acontecendo muito rápido. E 2, eu tive um momento mágica. E é por isso que o ChatGPT foi tão importante, inclusive. Porque, quem é da área de dados, e eu falo de ciência de dados e IA quase de forma substituta, né? Porque são as mesmas áreas do conhecimento. Estão intrinsecamente relacionadas. Porque para dados, você usa... para inteligência artificial, você precisa de dados e você usa ferramentas de ciência de dados, diferentes algoritmos, diferentes modelos de aprendizado de máquina para criar sistemas de inteligência artificial. Então, eu uso isso de forma muito próxima, são altamente relacionados. Quem já é dessa área vê isso há muito tempo. Eu lembro, para mim, um dos momentos mágicos foi em 2018, que foi a primeira vez que eu usei o BERT, 2018, 2019. Nossa, você usou lá atrás? BERT, sim, que era o modelo, um dos modelos que inspirou o ChatGPT. E que, para mim, aquilo foi chocante. Era difícil de usar na época, dava um trabalho. Eu estava fazendo esse projeto com uma colega que trabalhava no LinkedIn na época, e eu falei, tem alguém usando isso lá no LinkedIn? Ela falou, não tem ninguém. Então, era um paper, né? Um papel de pesquisa que tinha sido publicado recentemente. O modelo estava disponível open source. E, para mim, aquilo foi um momento mágico. Eu falei, caramba, a gente tinha que fazer um tanto de coisa para analisar a linguagem. Agora, esse modelo consegue fazer de forma bem mais simplificada. E foi um dos momentos mágicos para mim, entre outros. Mas esse eu lembro bem. E o ChatGPT foi um momento mágico para muita gente. E é por isso que teve esse estalo tão grande. Pra mim foi um susto. Me conta mais, como é que foi? Cara, eu ouvi falar e aí eu fui mexer e eu comecei a pedir, cara, e foi assustador, assim. Eu tomei um susto mesmo. Eu não entendi a lógica. Eu não entendi a lógica. Como ele faz? Eu não entendi a engenhoca por trás, assim. Parecia realmente mágica. Como foi a primeira vez, sei lá... Primeiro smartphone, talvez. Alguma coisa assim, foi uma... Quando eu troquei de videogame do Mega Drive para um PlayStation, assim, que foi uma experiência muito diferente lá atrás, né? Quando eu era novo e tinha tempo para jogar videogame. Aí eu conversei com um cara que é o Arthur Brusato, que foi o meu primeiro entrevistado aqui, que é o CEO mantenedor da Vereda. E aí a gente começou a falar, e aí ele falou assim para mim, Edu, mas a IA é uma calculadora para você. E aí falei, cara, ele tem razão. É isso aí. E aí eu comecei a absorver, e aí eu comecei a usar ela como se a gente trabalhasse junto. Como se fosse minha funcionária mesmo. Então, eu pergunto, cara, as coisas pra IA. Pergunto mesmo. É isso aí. Pô, eu tô me sentindo assim, o que você acha? Eu converso como se fosse... É isso mesmo. E peço as coisas e falo, não tá legal. Às vezes, os textos que eu julgo mais complexo, eu escrevo e peço pra ela corrigir. Faz bem. Você pode corrigir, você pode dar uma ideia, você pode colocar algum dado de mercado, alguma coisa assim. E para mim, assim, lá na IDB eu sempre peço pro time, assim, antes a gente trabalhava com Office, né, Google Docs, etc e tal, agora é para escrever no ChatGPT. Por quê? Porque eu entendo que a gente tem que se familiarizar com a ferramenta. Sim. A gente conversou ontem e teve o caso do Guilherme, com quem eu escrevi o segundo livro. Esse também foi um caso interessante, onde ele colocou os AGVs, né? Os robozinhos lá no galpão do Grupo Move 3, para fazer ali a parte logística interna. Mas no começo, eles não andavam direito, eles batiam cabeça, jogavam os pacotes, as coisas não estavam transcorrendo da maneira que ele desejava. E aos poucos, ele foi adaptando aquela tecnologia para a demanda dele, para a necessidade dele, e aí ele conseguiu atingir o exponencial. Ou seja, o que eu percebo, como você falou lá atrás do exemplo do trilho, é que, puta, cara, a gente tá andando aqui de cavalo, você vai ter que reformar, você vai ter que... Você vai ter que aplanar, você vai ter que colocar o trilho. Puta, né? Vamos fazer de cavalo. Cara, não, você vai atrasar. É a obra, né? Todo mundo quer o resultado da mudança, mas não quer atravessar a mudança. Exato. Exatamente.
E aí eu tô travando esse dilema assim com o meu time. Existe um pouco. O jornalista é um bicho que tem uma certa resistência, não todos, não gosto de generalizar, mas alguns têm uma visão meio romântica do ato de escrever artística, que também é real. Mas eu acho que a inteligência artificial ela vem para elevar o nosso nível. Eu acredito nisso também. Então, como é que eu vejo? Eu vejo esse processo de escrita, ele é romântico, tem uma questão autoral, tem uma questão da sua percepção, da sua visão de vida, tem uma questão das experiências que você viveu e de como você vai colocar isso no texto, mas isso não tira uma parte de estrutura, de um trabalho duro e bruto, de escrever e de contar uma história, e que o ChatGPT pode fazer isso de uma maneira mais acelerada, talvez. Então, muitas vezes eu junto várias ideias, eu escrevo várias coisas, eu imagino várias questões, e depois eu peço para o ChatGPT juntar isso e organizar isso, e depois eu organizo um pouco mais e devolvo isso para ele. Então, a gente, sei lá, eu acredito nessa forma de usar a inteligência artificial. Uma pergunta que as pessoas trazem pra gente é: a IA vai substituir meu emprego ou vai potencializar meu trabalho? Então, eu vou perder o emprego ou vou ter um emprego melhor por causa da IA? E a resposta é sim, vai acontecer os dois. Você vai perder algumas tarefas que você faz hoje e você vai criar outras. E tem um framework que nós usamos e criamos junto com um dos nossos conselheiros, que é o Gary Bowles, que escreveu um livro excepcional que chama As Próximas Regras do Trabalho. Ele é chair para futuro do trabalho da Singularity University. E que a gente olha para as tarefas e olha se elas são tarefas repetitivas ou únicas. Então, repetitiva eu faço a mesma coisa muitas vezes. O cara pediu um hambúrguer, eu faço essa decisão muitas vezes. Um cliente pediu um cartão de crédito, eu faço essa decisão muitas vezes. Ou soluções únicas. Cada vez que você escreve um texto, é um texto único. É totalmente diferente do que tinha acontecido antes. Então, soluções repetitivas ou únicas. E a outra coisa que a gente olha é se o problema é simples ou complexo. Então, um problema simples pode ser: eu tenho um problema de inadimplência, eu tenho que prever qual cliente vai ser inadimplente. Um problema complexo pode ser: está mudando a regulamentação de contábil brasileira, eu tenho uma empresa que tem uma unidade nos Estados Unidos, uma unidade no Uruguai, uma unidade no Brasil, vai afetar tudo, tem muita parte para mexer, é um problema complexo, tem muitos atores e linhas de ações acontecendo nele. Então, se você imaginar, ou ver na tela um 4x4, problemas simples, problemas complexos, soluções repetitivas ou soluções únicas. Se você está resolvendo um problema simples com uma solução repetitiva, alerta vermelho. A IA vai substituir o que você está fazendo. Isso está acontecendo, você deu o exemplo do atendimento do fast food, escolher meu hambúrguer. A única coisa que precisa registrar é o que o cliente quer e passar essa informação para a cozinha. Hoje a gente ainda usa humano para tomar isso, mas não precisa usar um humano, só precisa registrar e repassar esse dado. A IA vai substituir. Se você tem um problema simples, com uma solução única, você tem um potencial enorme de complementarizar seu trabalho com a IA, que é o seu exemplo do texto simples, né? Eu tenho que fazer um texto que nunca foi escrito na história. Anunciar que fulano de tal agora trabalha na empresa tal, fazendo XYZ. Ninguém nunca fez esse texto na história. Então, é uma solução única para um problema simples. Então, você pode fazer isso com IA e no tempo que demorava para você fazer um texto, você pode fazer 10, 100 ou o que for. Porque precisa ainda de você rever e adequar para o que está acontecendo. E você também tem essa possibilidade de complementaridade para soluções repetitivas para problemas complexos. Que às vezes acontecem em processo de decisão bancário, por exemplo. Que você tem que tomar a decisão se vai fazer um empréstimo ou não para 1.000, 100 mil pessoas. Então você está repetindo aquela solução o tempo inteiro.
Porém, é um problema um pouco complexo. Você tem que olhar diversos dados de comportamento daquele cliente. Então, nesses dois casos, você pode ser exponencializado pela IA. E se for, poxa vida, problema complexo com soluções únicas, e aí esse é o quadrante de maior alavancagem humana. Porque se você está resolvendo problemas nesse quadrante, problemas de estratégia de negócio, problemas e desafios de construção de relacionamento para definir um novo produto, são problemas complexos, com soluções únicas. E se você usar IA, você vai ser 10 vezes mais efetivo que você é hoje. Eu posso sintetizar o que você falou Por favor. em automatizar processo e humanizar atendimento? É isso? Ou é uma síntese muito... Eu acho que esse é um dos exemplos em que isso acontece. Sim, você pode automatizar processo e humanizar atendimento. Outra forma de falar isso é dedicar o cérebro e a alma e o coração humano para as coisas que só o humano pode fazer. E tudo que a IA consegue fazer, passe com gosto. Deixe o robô cuidar. Foque seus talentos nas coisas que só um humano pode fazer. Eu vi uma aplicação de IA, eu estava lendo um pouco antes de vir, no ChatGPT, e aí eu perguntei para ele algumas aplicações de IA. E aí teve uma que eu me lembro lá do Doutor Consulta lá atrás, que o Tomás falava, da tecnologia ajudando a organizar os diagnósticos. Uhum. Então, por exemplo, um médico oncologista ele tem que analisar 300 exames, 300 mamografias, por exemplo. Que ele vai procurar ali um determinado padrão, uma determinada inconsistência. A IA consegue já separar para ele ali um tamanho, né? Assim, ó, desses 300 que você tem aqui, cara, esses 30 merecem a sua atenção. Sim. Você precisa. E aí o médico consegue fazer um atendimento muito mais efetivo na ponta para o cara. Que é uma aplicação do automatize, né, processos e humanize atendimentos. Beleza. Vamos supor que a gente convenceu quem está do outro lado a estudar inteligência artificial, a se abrir para isso, a buscar, enfim, aprender inteligência artificial, ciência de dados. Como que uma pessoa faz para estudar na Sirius? Como isso acontece? Atende direto o aluno B2C ou é só via B2B, via empresas que buscam a solução? Como é? Atendemos B2C, sim. E eu vou até dar um passo atrás e contar uma pergunta que a gente acabou não fechando, que é por que as empresas escolhem a Sirius, por que os alunos escolhem a Sirius. E são dois motivos. O primeiro é que, sabe esse momento mágico que a gente falou? Que é, poxa vida, eu tô vendo a IA funcionar e tá gerando valor na minha vida. Nós criamos isso. E a gente cria isso através de projetos. Então a Sirius não tem disciplinas, a gente só tem projetos. Então o tempo inteiro que você está conosco, você está entregando projeto prático de empresas reais ou da sua própria empresa, ou se você entrou no B2C, por exemplo, que foi você procurou pós-graduação Sirius, ou foi Sirius.education, e você pode expressar interesse por lá e se inscrever para essa pós-graduação, que hoje tem alunos trabalhando nas maiores empresas do Brasil e do mundo. Então a gente providencia esse momento mágico. E aí, de forma prática, né, teve alunos que criaram modelos de detecção de câncer de pele, junto com uma pesquisadora do Hospital das Clínicas. Exatamente o que você falou, né, que é, eu tô vendo, isso ajuda a otimizar, né, o tempo do médico, porque você pode focar seu tempo nos atendimentos de alto risco versus de menor risco. Teve outros alunos que fizeram um modelo de qualidade de selfie, que é você tira a foto e ela gera qualidade. Parece trivial, mas não foi qualidade de selfie para o Instagram. Foi qualidade de selfie para biometria de pagamentos. Então foi junto com uma startup que chama Payface. O slogan deles é pague com um sorriso. Você ri para a câmera, ela cobra do seu Mastercard. E um dos Muito alunos... Muito bom, hein, cara? É ótimo, ótimo. E um desses formandos já era um executivo fera, mas que ainda não entendia de dados. E não entendia ainda de IA. Então já era executivo bala e
queria ter esse entendimento esse. Hoje ele é Chief Product Officer dessa startup que está voando, chefe de produto. Então eles criaram um algoritmo de qualidade da foto para fazer essa identificação biométrica. Então, esse momento mágico é o motivo das pessoas escolherem, porque eles estão com projetos, eles aprendem com ícones no mercado e aprendem com IA no dia a dia. A CIRS foi a primeira universidade do Brasil ou do mundo a lançar um tutor IA baseado em Large Language Model. Tem mais de um ano que a gente já está rodando esse robô. E a segunda coisa é a gente ensina os profissionais a serem o que a gente chama de profissional oceano azul, que é você acumular as habilidades para trabalhar num nicho que só você sabe. Só você entende, só você sabe fazer. Pô, o que é isso na prática? Se já é alguém de RH, eu não vou te encorajar a virar um cientista de dados júnior. Seria uma bobagem, seria um desperdício dos seus 10 anos de experiência, por exemplo, no RH. A não ser que você queira largar. Mas não, nós vamos usar isso e usar a ciência de dados IA para você ser 10 vezes mais efetivos nessa área. No caso de RH, tem People Analytics, por exemplo. Os alunos já criaram um modelo de previsão de turnover. Quais funcionários que vão sair da empresa. E que era um cara de RH que estava fazendo curso. Então, eles criaram um modelo não só de tipo, perfil de funcionário que corre mais risco de sair da empresa, mas também uma lista de nomes, né? Que assim, essa galera está mostrando sinais de que talvez eles vão largar nosso empregador. E que esse modelo foi usado imediatamente. O chefe desse aluno estava assistindo a apresentação e falou assim, isso é muito sério, nós já vamos começar a implementar. Eles até mudaram algumas coisas de política, de benefícios por causa disso, porque eles viram, se a gente for de detalhe até o final, que a gente está perdendo o profissional perfil jovem, nosso benefício é tudo para quem tem família. Nós não estamos oferecendo para o recém-formado e nós estamos perdendo essa galera. E a gente ensina isso, né? Como você se torna esse profissional oceano azul. Então, cria um momento mágico, quer, né, cara? Que é o que todo mundo quer. E que constrói em cima do que você está fazendo. Então, não é que você vai só virar um cientista de dados. Você vai virar alguém fera, acumular, né, habilidades para que só você tenha aquela combinação de habilidade. O melhor exemplo disso é um cartunista. Então, inclusive, tem o Scott Adams que fala isso, que ele faz uma tirinha que chama Dilbert, que é de zoando cultura corporativa, basicamente. Ele fala, cartunista não é bom de desenho, ele é bom, mas não é excelente de desenhar, ele é bom de comédia, mas nunca poderia ser comediante stand-up, ele é bom de comunicação, mas ele não poderia ser um cara que escreve palestra, por exemplo. Então, ele é bom nessas três coisas, mas não é excepcional nelas. Porém, quando você junta essas três, aí você tem um cartunista. Exato. E que, no caso dele, ele fala, né? Só eu poderia fazer essa tirinha que é zoando cultura corporativa, porque eu trabalhei, por exemplo, 20 anos numa empresa tradicional zona. Então, eu sei fazer isso. E é o que a gente ensina para a área profissional de cada um dos nossos alunos. Arnaldo, puxando isso, eu anotei aqui uma frase que você fala sempre que é muito forte. Uma expressão, né? Você sempre diz que a gente está atravessando uma revolução industrial e que talvez seja a maior e a principal revolução industrial que a gente está atravessando, que é a revolução industrial da inteligência artificial. Isso é muito sério, porque a gente atravessou revoluções industriais assim. Queria que você falasse por que você defende essa tese e que toda revolução industrial precisa de uma revolução educacional, que eu acho isso fantástico. É exatamente isso, Eduardo, nós estamos no meio da maior mudança de trabalho que a humanidade já viu até hoje. Nós tivemos substituições grandes de trabalho humano no passado, antes tinha um contingente enorme de pessoas na agricultura, que mudou para pouca gente, onde precisava de 200 pessoas, precisa de 2 e mais máquinas. Isso foi uma mudança grande, mudou o que a gente faz com o nosso músculo, né? Então, coisa que a gente fazia no MOOC, as máquinas podem fazer. Só que o que aconteceu agora o que a gente fazia com a nossa mente, as máquinas estão podendo fazer. E essa é a revolução que a gente vive hoje. Que pela primeira vez na história, a gente tem máquinas que conseguem fazer, não só carregar peso melhor que a gente, mas conseguem fazer trabalhos intelectuais que não era possível antes.
E isso é uma transição gigante de que vai ser o nosso dia a dia de trabalho. É uma transição gigante da nossa identidade. E eu acho que é por isso que a gente tem essa pressão. Você falou, por exemplo, de jornalistas e tem outros tipos de profissões também atreladas a isso, que é quão mais próximo sua identidade como humano, nem como profissional não, mas como humano, está atrelada a uma atividade que hoje as máquinas podem fazer, mais resistência você tem a ela, né? Então, se você é um jornalista, sua identidade está atrelada com escrever. Ou um autor, né? Você é jornalista, autor de livros. Eu escrevo, adoro escrever. Acho que a gente pensa melhor se a gente está escrevendo, estrutura melhor nossos pensamentos. Então, com mais próximo a nossa identidade está atrelada ao trabalho que a máquina faz hoje, mais ameaçada a gente se sente, mais resistente a gente se sente. Então, a combinação de... A Goldman Sachs fala que são 300 milhões de empregos ameaçados no mundo pela IA. Pelo menos 300 milhões. Porcentual gigantesco. Em quanto tempo? Nos próximos, mais ou menos, 5 a 10 anos. Isso é assustador, hein? Assustador. Para mim é um alerta vermelho. E dá para falar um monte de exemplo real, que é o CEO da IBM tá dispensando, e tá dispensando, é uma mistura de dispensar e não repor, de 30% a 50% de certos departamentos, porque está repondo com IA. De 30% a 50% de certos departamentos. IBM. Um outro exemplo, tem um CEO na Índia que já repôs 90% dos atendentes de sucesso do cliente, atendentes de telefone e e-mail, com inteligência artificial. A Sirius tem um hub no Vale do Silício. Quando a gente vai lá, a gente já pede carro sem motorista. Não é daqui a 5 anos. Hoje, você vai no aplicativo, pede... Você já andou? Sim. E aí, como é que é? Muitas vezes ou uma vez só? Algumas vezes. E como é que é? Cara, não é. Pra mim, assim, não, entrei. Tô no metrô, tô no carro. O mundo... eu não... É muito legal. E principalmente a primeira vez é super impactante. Mas ao mesmo tempo é normal. É uma experiência normal. O carro ainda tem algumas dificuldades, que ele vai um pouco mais devagar do que um carro humano iria. E ele favorece... Que bom, né? Que bom. Ele vai um pouco mais devagar. Então você claramente vê que a decisão não é exatamente como um humano faria. Uhum. E em alguns casos a decisão é melhor que um humano faria. E já tem, se você procurar na internet, você vê vídeos que, por exemplo, um carro Tesla que tem uma autodireção parcial, então, que significa que ele não anda 100% sozinho, mas ele anda bem em algumas situações sozinho, e o carro freou muito antes de estar no campo de visão humano qual que era a ameaça que poderia gerar o acidente. Então, é diferente do humano, em alguns casos pior, em outros casos melhor. Então, foi normal, a verdade é essa. É legal, mas também é normal. É igual a gente... Era um barato a primeira vez que a gente anda de Uber, que é, pedindo no meu celular, que loucura, que momento mágico. Agora... Mas vira trivial depois. É interessante isso que você está colocando. Agora você jogou uma notícia aí de catástrofe, que são esses 300 milhões de desempregados, etc e tal. Traz a boa nova. O que essas pessoas que estão em posição que você colocou ali como alerta vermelho, que são atividades simples e repetitivas, mas outros profissionais também, como eu, que sou um jornalista, para o advogado que está assistindo a gente, para o médico, quais são as possibilidades e o que ele deve fazer com relação à inteligência artificial e ciência de dados hoje? Eu acrescentaria aí o educador, né? Que é o meu papel também. Verdade. Então eu tô nesse bolo, né? E o que nós temos que fazer? Aprender e aplicar hoje. Se você ainda não está usando essas ferramentas, primeiro, comece a usar. E se você já está usando, aprofunde agora de que pode mudar no seu dia a dia de trabalho com o uso dessas ferramentas. Você pode entrar no site da Sirius, você vai ter lá e-books grátis de como
ter inteligência artificial como colega de trabalho. A gente tem um summit de carreiras da era da inteligência artificial, que você se inscrever agora, também pode inscrever grátis. Estamos fazendo sessões de alguns deles aí ao longo do tempo. E se você está pronto para aprofundar, se você decidiu que, cara, eu tive esse momento mágico, eu tô acreditando que isso realmente vai mudar minha vida, aprender isso melhor. E eu tô pronto para me tornar um profissional oceano azul, que é eu vou adicionar as habilidades que ninguém tem para ser único, ou mais próximo de único possível no meu nicho, matricula na Sirius. Vem estudar com a gente. Como faz para se matricular na Sirius? Você vai em sirius.education, então é EDUCATION, eu procuro Sirius pós-graduação no Google, e você vai poder registrar seu interesse. E de lá você conversa com o atendente, por exemplo, direto no WhatsApp. São cursos curtos, são cursos longos? São cursos especialmente de pós-graduação. A gente faz ofertas de cursos ainda mais rápidos, com frequência, e a pós-graduação é nossa promessa para você, que você vai elevar sua carreira de patamar com ciência de dados e inteligência artificial. Então são 12 meses. São 12 meses? Quantas vezes por semana? É online? É presencial? Como é? É online, com aula online ao vivo 2 vezes por semana para entregar projeto, que foi um negócio fundamental para a gente descobrir que ninguém vai pro Zoom para assistir palestra. Deus me livre, né? Se for para fazer isso, eu prefiro assistir no meu tempo, assistir sozinho. Mas o que as pessoas precisam? Elas precisam de trabalhar juntos em projetos. E é isso que a gente faz nas nossas aulas online ao vivo, que eu e você vamos trabalhar junto para criar um algoritmo de qualidade de selfie, né? Como foi o exemplo que a gente deu. Então, aula online ao vivo 2 vezes por semana, estudo individual, que você faz por conta própria, e com o nosso tutor IA, que você pode usar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a vantagem dele, que é a aluna, versus o ChatGPT, por exemplo, é que a aluna é especialista em você. Sabe o que você está estudando, sua carreira, seu objetivo, seu próximo passo, e te ajuda, né? Pô, agora você tem que fazer essa atividade, seu próximo passo é esse. Então, as aulas são online. E o que a gente, nesses aprendizados também, né? De que a gente faz com tecnologia versus o que a gente faz com humano. A gente faz networking presencial. Então, você vai conectar com ícones no mercado, professores do Google, Nubank, iFood, Singularity University e mais. E a gente faz eventos, né, trimestrais nas principais capitais do país, uma imersão no Vale do Silício, para garantir que, sim, o ensino é online, porque esse é o mais efetivo que a gente descobriu para o nosso mercado hoje, e o networking é presencial. Eu preciso entender alguma coisa de tecnologia para começar a estudar lá? 9 em cada 10 alunos nunca programaram antes do curso. Então, não, você não precisa ser da área de tecnologia. Tem gente de letras, de psicologia, enfermagem. O que você precisa? Você precisa ter interesse em aprender, que eu falo, né? Você não precisa programar para entrar, mas todo mundo que sai sabe programar. Então, você precisa ter interesse em aprofundar na área, interesse em colocar isso na prática, mas não precisa saber isso antes de entrar, não. Inclusive, a gente tem um curso de nivelamento antes da pós-graduação começar, que é o que, para todo mundo que está iniciando na área agora, poder nivelar e entrar de forma bem-sucedida na pós-graduação em si. Eu queria voltar numa pergunta lá atrás que eu fiz e que eu acho que a gente podia explorar um pouco mais da Revolução Industrial versus a Revolução Educacional, né? Que você sempre fala que teve toda a Revolução Industrial exigiu uma revolução educacional. Você pode voltar aí em algumas revoluções industriais e fazer esse paralelo para isso ficar didático? Claro. Então, né, a gente acredita que nós estamos no meio da maior revolução industrial que a humanidade já viu e que toda revolução industrial demanda uma revolução educacional, exatamente como você trouxe. E o melhor exemplo disso é 1861, em que um cientista americano chamado William Barton escreveu um manifesto e um texto defendendo que, cara, a gente está no meio de uma revolução industrial,
nós estamos criando novas artes que não existiam antes, mexendo com ferro, mexendo com trem, mexendo com máquina a vapor. E para esse momento, nós precisamos criar um novo tipo de instituição de ensino superior. Então, em 1861, esse cara, William Barton, foi um dos fundadores do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que hoje é uma das maiores universidades de tecnologia do mundo. E quando você lê a história do MIT e vê como ele foi criado, você vai ver, por exemplo, que o selo do MIT é um ferreiro e um cara segurando um livro. Então, se você for olhar o selo, que é como se fosse a logo da universidade, é um cara segurando um martelo e um outro segurando um livro. E o lema deles é mente e mão. Nós estamos fazendo os dois. Nós estamos ensinando essas artes industriais porque é fundamental para o nosso país, é fundamental para o nosso estado. E esse é um ótimo exemplo, né, de uma revolução industrial passada como instituição de ensino superior para acompanhar isso. Na minha opinião, 1861, que foi esse ano do MIT, fundado, foi o segundo ano mais interessante da história da humanidade para abrir uma universidade. O primeiro ano, é claro, foi 2023, que é o que a gente viveu ano passado e foi o ano em que a gente abriu a Sirius. 61, qual que era a porcentagem de americanos, já que você está trazendo um exemplo de lá, trabalhando na região agrícola? Que foi essa a grande mudança, né? Exatamente. A grande mudança é eu sair da fazenda, agrário, para agora eu trabalho na fábrica. Uhum. Nessa época, era mais ou menos 40% da força de trabalho trabalhava com agricultura. Hoje é menos de 4%. Então, imagina você falar, né, que com alguém em 1861 que daqui a 100, 150 anos, quase todo mundo que você conhece trabalha com questões agrícolas, vai ser menos de 4%. A pessoa ia ficar morrendo de medo, né? Que caramba, o que esse povo vai fazer? Que é a mesma conversa que a gente está tendo agora, né? É exatamente a mesma conversa que a gente está tendo agora. Não dava para imaginar em 1861 que teria web designer, cara que está cuidando de marketing digital, quem está desenvolvendo computador, quem trabalha como médico, mas está usando um robô para fazer parte do diagnóstico. Era impossível imaginar até cirurgias, trabalho, né? Até cirurgia robótica, exato. Não tinha como imaginar. E é a mesma coisa que a gente vive hoje, né? É difícil a gente imaginar o que todo mundo vai estar fazendo. Mas eu sou hiper realista sobre o presente e hiper otimista sobre o futuro. Eu acredito que a gente tem esse medo, esse pesadelo de... Teve uma reportagem recente em televisão que o repórter me perguntou, mas e aí, você que é o cara do Exterminador do Futuro, né? Que tá criando o Exterminador do Futuro? Tá todo mundo com medo. E dá medo. É uma mudança histórica significativa. Mas a gente acredita não só no pesadelo, mas no sonho. Que tem um sonho aqui que 300 milhões de pessoas não vão estar perdendo seus empregos, mas vão estar prosperando, porque elas trabalham lado a lado com IA. E que a gente pode falar que aconteceu nessa transição, né, da agricultura para a indústria e depois para os serviços também. E novos postos de trabalho nasceram, né? Novas tarefas, como você citou aí, que a gente não imaginava nem que elas iam existir porque não havia demanda para elas. Exatamente. Então, talvez a inteligência artificial vai colocar a humanidade em um determinado patamar e nesse patamar novas coisas novos postos de trabalho, novas profissões, novos ofícios vão surgir. Eu gosto de usar muito um exemplo da música, que eu esperava a minha música preferida para gravar e tal no cassete, e era muito legal fazer isso. E aí veio o CD, e também era legal, né? Na verdade, eu ouvia o vinil dos meus pais e das minhas irmãs, que sempre tiveram, e aí depois a gente ficou meio num limbo. Demorou a migração da música, né, para chegar no formato do Deezer. Outros formatos parece que talvez os filmes, né, que a gente tinha a fita, que a gente ia lá e tal, tinha que rebobinar, se não pagava uma multa e demorava horas na locadora e era um passeio, né? Aí veio o DVD e então logo veio o Netflix, assim, mas foi mais rápido a migração. Me parece que tem algumas áreas em que a gente fica num limbo, como a música,
ficou. Eu acho que o jornalismo, como eu já trouxe, assim, a gente não tem um Deezer para ler jornal, por exemplo, né? A gente está tentando entender como a gente vai viabilizar o nosso business. Que eu acredito que seja uma coisa... Eu acredito que vá para isso, né? Para uma coisa de nicho, qualificado, por assinatura, com a ajuda da inteligência artificial para produzir isso, porque o conteúdo só tem valor se ele for ultra qualificado a partir de agora. E aí vai ter que todo mundo se reinventar, né? Exato. Esse é o lance, porque senão... Você falou brincando que 2023 é o melhor ano. Eu falo, verdade mas também. É porque você acha que essa é a maior revolução industrial? Exato. Que é a maior revolução industrial que a gente já viveu até hoje, é o que está acontecendo. Por que ela vai ser mais impactante? O que antes só o ser humano conseguia fazer: falar, pensar, gerar áudio coerente, gerar pensamento aparentemente lógico. Só o ser humano sabia fazer isso. E era a província humana por séculos. Quer falar, não, por que o ser humano... A gente pode voltar nos gregos antigos, né? Por que o ser humano é diferente do animal? Porque a gente fala e a gente pensa. Agora a gente não é o único ser que sabe falar e aparentemente pensar. Tem o robô que sabe pelo menos imitar essas coisas muito bem. E isso afeta, né, nossa identidade de uma forma que as outras revoluções industriais não afetaram, e afeta as nossas tarefas de trabalho. Fala mais sobre essa questão da identidade aí, que é meio filosófico e psicanalítico isso que você está trazendo. Né? É um pouco sim, e eu acredito muito que o que a gente está fazendo, esse medo, essa resistência grande, vem das questões psicológicas envolvidas, que é uma das forças motoras de comportamento humano mais fortes é a nossa identidade. Eu tive dificuldade muito tempo em fazer exercício, porque eu sempre fui ruim de bola quando criança, adolescente. Somos dois. E não é mole, né? Um menino no Brasil ruim de bola é um sofrimento grande na escola. E que essa eu carreguei muito tempo a identidade de eu sou ruim disso, eu sou ruim de esporte, eu sou ruim disso. Eu também. E que quase que qualquer ferramenta que eu usava não gerava resultado duradouro porque minha identidade não era condizente com aquele comportamento. E aí o que eu comecei a experimentar, depois de adulto, eu corri maratona, comecei a exercitar, experimentei com diversos tipos de dieta e esses comportamentos não se tornaram fixos até eu mudar minha identidade. E minha identidade é... Não, eu não é que eu sou um cara fascinado com saúde. É uma saúde tão importante que eu priorizo. Eu sou louco com saúde. E quando eu me dou essa identidade, eu posso fazer coisa muito diferente. Para mim, eu sei que para você também, porque a gente já falou disso. Identidade de pai é super importante. Então, quando a gente faz um comportamento, tanto eu quanto você, tomamos decisão de negócio baseado na nossa identidade de pai. Que é, eu vou morar no interior, perto do campo, para ter um tempo diferente com o meu filho. No meu caso, eu tenho que morar perto da minha família. Porque é parte da minha identidade ser pai, e aí eu tomo decisões grandes em cima disso. E é isso que a gente precisa ajustar também como humanidade, como indivíduos, que é, se minha identidade de jornalista for, eu sou jornalista porque eu sei escrever bem, você nunca vai usar IA. Nunca. Se sua identidade de educador for, eu sou um bom educador porque eu faço meus alunos decorarem tudo, para eles saberem sozinhos o que é, você nunca vai usar IA. Você nunca vai deixar seu aluno colar com IA. Na CIRS, a gente, inclusive, fala o contrário, que todo mundo tem que colar com inteligência artificial. E depois a gente pode falar mais disso. Então, porém, se sua identidade como jornalista for, eu informo as pessoas, o maior número de pessoas possível, da melhor forma possível, com a análise mais qualificada possível, mas não que necessariamente eu escrever literalmente cada palavra individualmente é o mais importante para minha identidade, isso muda o tipo de comportamento que você pode ter. É muito profundo isso que você falou, né? A gente tem que entender qual é o sentido da nossa profissão mais profundo, né? Se a gente é só um fazedor de alguma coisa ou se a gente consegue jogar inteligência em cima daquilo que a gente está fazendo
e usar a tecnologia para executar algumas ferramentas, mas de juntar as coisas para tomada de decisão. E como isso vai impactar a nossa psique, né? A nossa... Exatamente. Interessante, cara. E esse ajuste de identidade é, inclusive, parte do nosso método na Sirius, que é... A gente ensina, fala, você é um profissional Oceano Azul. Como que você vai tornar isso? Aqui está um plano. E a nossa IA desenvolve um plano de carreira personalizado para você. Você preenche formulário do que você quer fazer, o que você está gerando. E a IA gera um plano de carreira personalizado. E me surpreende muito o tanto que só essa intervenção quer falar, você vai ser um profissional Oceano Azul, ou às vezes a gente falava profissional híbrido também, né, que junta habilidade técnica de IA com sua área de logística ou jornalismo ou RH. Só da gente falar isso já gerava resultado diferente de carreira. Aumentava o nível de confiança da pessoa, ela entendia melhor quais vagas que ela deveria se candidatar para. Então, essa mudança de identidade não é só, tipo, uma filosofia legal. É necessária para a gente mudar os nossos comportamentos, inclusive o comportamento profissional. Por que você é tão incisivo contra o atual modelo de ensino superior? E essa questão de colar com a IA, que você está, de alguma forma, batendo de frente com um método, né? Tradicional de ensino. Então, por que você se coloca contra o modelo atual de ensino? O modelo atual de ensino é equivalente ao que aconteceu com a nossa nutrição e nossa comida fast food, por exemplo. Muita caloria para pouco conteúdo. E isso acontece no modelo educacional atual. Muita educação para pouca habilidade. Isso a gente em termos de educação, a gente é gordo e subnutrido. E é uma coisa legal que a nossa cofundadora, Rafa, fala. E o que eu quero dizer com isso? Muito tempo requerido dos alunos de estudo. Por exemplo, o mundo mudou muito do que era 4 anos atrás, mas a gente ainda pede uma faculdade de 4 anos. Então, demora demais, é muito caro, você não aprende o que precisa e você não alcança o resultado que você quer buscar. E, na real, isso é muito simples. Quando eu pergunto num auditório, né? Pô, conta aí das suas experiências mais loucas no ensino superior. Tem boas memórias? Tem. Tem a boa memória da galera que você conheceu. Tá no bar. Daquele professor especial, não que te fez decorar, que tinha uma prova super difícil, mas aquele professor que te mentorava, que te ajudava a guiar a sua carreira, tem essas boas memórias. Mas também tem, mano, eu tô aprendendo tecnologia e minha aula era de COBOL no quadro negro. Quem usa COBOL? Quase ninguém hoje, é uma linguagem de programação. E eu não aprendi nada do que eu uso no meu trabalho hoje, que é Python. E aí vale perguntar, cara, se você pensar na sua época de faculdade, né? O que você aprendeu que foi útil para hoje e o que foi desperdício? Como é que foi isso para você? A convivência foi divertida. A gente tinha muito conteúdo filosófico, não muito, mas os conteúdos filosóficos, porque eu acredito, essa é uma discussão existencial quase, mas eu acredito que o jornalismo não deveria estar embaixo do guarda-chuva da comunicação, mas o guarda-chuva de história. Porque o jornalismo, em síntese, é você observar os fatos, mas conseguir correlacionar eles. Então, se você só tem a capacidade de comunicação, a capacidade de narrativa, você é facilmente manipulável. Porque uma pessoa conta uma história e você ainda consegue contar essa história de uma maneira melhor. Cara, isso é perigosíssimo. Total. O que você tem que ter, então, a gente sempre brinca, né? O jornalista não é o cara assim, você disse que tá chovendo, ele tá dizendo que tá sol, e aí o jornalista publica as duas versões. Não, cara, ele tem que abrir a janela, velho. Para saber como é que tá. Então, ele precisa conhecer isso. Todas as aulas, mas a gente teve pouquíssimas aulas nesse sentido. É o que a gente não tive nenhum ofício assim que me ensinou, por exemplo, a escrever. Eu não escrevi melhor por causa da faculdade. Olha só. Tive uma aula legal, que foi a aula de rádio. Rádio é encantador, que no final é o que a gente tá fazendo aqui. Total. De uma certa forma. Que é o mais divertido que tem, que não paga porra nenhuma, mas é o mais legal que tem, é a rádio. Mas só precisaria pensar, boa pergunta. Eu deveria saber, né, essa resposta, se tivesse sido tão marcante. E o que a gente escuta muito é, cara, eu estudei um tanto de coisa que eu não uso
e o que eu uso eu não aprendi. Que é, pô, tô trabalhando numa área de tecnologia, por exemplo, eu uso Python no dia a dia, ninguém ensinou isso na faculdade, o professor, sinceramente, nem sabia. Que existia. Ele aposentou do mercado privado ativo 20 anos atrás, nem sabe usar isso mais. E o que eu aprendi é pouco útil. E foi caro. Ou em tempo, ou em dinheiro, ou os dois, que acontece muito. E pra gente é óbvio, né, que esse sistema de educação tá agarrado ainda na Revolução Industrial passada. E, cara, tem uma imagem que deixa isso super claro, que é, imagina você é uma máquina do tempo, você foi para 1950. Eu saí de 2024 e fui para 1950. Aí eu entrei num escritório. Caramba! É totalmente diferente. Ou imagine, talvez até melhor. Eu saí de 1950 para 2024. Então eu sou um cara de 1950 e eu vim pro futuro, nosso dia de hoje. Eu entrei no escritório. Caramba, eu mal reconheço as coisas. Tela para todo lado, a maioria da galera trabalhando nem tá lá fisicamente. Eu fui para um chão de fábrica. Totalmente diferente, robô, tela, fábrica limpa, pouca gente. Fábrica limpa, onde já se viu isso? As nossas fábricas hoje. Mas se eu entrei numa sala de aula tradicional, é igual. A mesma coisa. Reconheci tudo. Então tá completamente defasado e não tá entregando os resultados. E a gente vê isso, basta perguntar. Como é que tá indo sua faculdade? Você tá aprendendo coisas que você está usando? Ou pergunta recém-formados, quão satisfeitos eles estão com os resultados profissionais que eles receberam. Então a gente resolve exatamente isso. Garantir que a pessoa está tendo resultado no que ele e ela tá aprendendo. Rebooted. Você escreveu um livro, sucesso nos Estados Unidos. Não é pouca coisa. Fala um pouco desse livro pra gente, como que foi o processo de escrever e qual foi o impacto dele na sua carreira e pro mercado de uma maneira geral. Tá aí na tela, ó, bonitão, hein? Parabéns, cara. Obrigado. Foi, inclusive, uma das coisas que inspirou a Sirius, que foi escrevendo esse livro que é sobre as mudanças que nós estamos vivendo no mundo da tecnologia e sociedade, que foram aceleradas pela pandemia. E eu me divirto muito relendo algumas coisas dele, porque ele foi escrito ainda no meio da pandemia. E que lá a gente falava, né, da automação que está vindo, da inteligência artificial, falava da ressaca, de, pô, tá todo mundo no... E a gente vê isso agora, por exemplo, no retorno ao escritório, né? Foi todo mundo pro remoto, mas agora o elástico puxa de volta. E o livro foi... Eu escrevi primeiramente para mim, para eu entender que diacho estava acontecendo no mundo. Nessa época eu trabalhava com governos em mais de 30 países em política pública de inovação. E foi muito impactante entender que o que estava acontecendo na Coreia também estava acontecendo no Brasil, também estava acontecendo na Holanda, também estava acontecendo nos Estados Unidos, que nesse caso eram as acelerações tecnológicas influenciadas pela pandemia. E me marcou muito, chocou muito isso, que era pela primeira vez, quando eu tinha uma reunião com governos de 7 países diferentes num dia, todos estavam falando a mesma coisa, que eram as mudanças que eles estavam vendo no dia a dia por conta da pandemia. E para mim era importante registrar. Primeiro entender e segundo registrar o que estava acontecendo. O livro foi best-seller nos Estados Unidos e 6 outros países. Lá tem capítulos, por exemplo, do Vint Cerf, que é o cara que inventou a internet, pai da internet, trabalha agora no Google. Do Martin Cooper, que é o cara que inventou o celular, na época na Motorola. E para mim essas foram as duas grandes invenções, né, das últimas décadas, que revolucionaram o nosso dia a dia. Internet, protocolo TCP/IP, inventado pelo Vint Cerf e o Bob Kahn, e o Vint escreveu para o livro, e o celular, que foi a versão anterior do celular que o Martin Cooper criou. E agora a gente está vivendo a terceira grande invenção e revolução tecnológica da era recente, que é a inteligência artificial. Então, para mim, foi importante registrar o que estava acontecendo, primeiro para eu entender, mas depois também para contar para os meus pares, colegas de trabalho e clientes. Como que você se sentiu tendo a participação desses caras no seu livro? Vamos voltar lá atrás, o cara do interior, né? O menininho do interior de Minas, ruim de bola, que não se sentia parte, né? Uhum. Como é que é isso, cara?
todos esses caras com você, referendando você. Muito impactante e nada impactante. E quase que os dois ao mesmo tempo. Do lado do muito impactante me dá um super orgulho. Eu não conhecia literalmente ninguém nos Estados Unidos quando eu mudei para lá. E construí uma carreira, 12 anos, estudei, voltei como executivo, autor de livro best-seller. Eu sinto orgulho disso, feliz, satisfação de ter construído e ter... Para mim, a participação de, por exemplo, desses dois inventores, entre os maiores da humanidade no passado recente, me colocou, de forma impactante, e me ajudou a me ver, alterou minha identidade como parte da história, né? Um movimento histórico que está acontecendo, de novas tecnologias, e que eu posso ser parte dele e posso criar esse futuro, como Universidade de Inteligência Artificial, por exemplo. Essa é a parte muito impactante. Do lado nada impactante, cara, eu não sei como é que é isso para você, que é desse... Quando a gente constrói, tem sucesso, tem a ajuda de 1000 pessoas, ninguém faz nada sozinho, e que, ao mesmo tempo, tem uma percepção grande de progresso, né? Pô, eu fazia isso, agora eu tô aqui. Por conta de toda a ajuda que a gente teve, de amigos, de pais, de família, por conta também do nosso trabalho. E por conta de sorte, pelo menos eu vejo desse jeito. Eu também. E, ao mesmo tempo, assim, eu sentia, e já em alguns jeitos ainda sinto, né, um desejo de validação, que não, realmente eu sou bom. Quando que eu vou pagar? Quando que eu vou parar e falar assim, não, agora eu sou bom? Você precisa de mais um livro, aí sim é o suficiente. E eu notei que não importa a validação externa que eu tenha, nunca essa validação resolve isso. Só o que resolve isso sou eu. Eu espero, torço que eu tô chegando lá, mas que tem nada a ver com a validação externa, é muito mais interna. Isso é muito espiritual, assim. Eu escrevi o meu primeiro livro muito interessado, muito dedicado, muito estudioso e com muita raiva também. Olha só. Eu queria provar. Eu fui muito movido por isso. Eu queria provar para mim, para os outros, para os meus pais, para quem me mandou embora, mas para quem me contratou também. Mas eu fiz emocionalmente, assim. E aí o livro teve uma repercussão na mídia, o Saída de Mestre foi muito bem, saiu, pô... Foi aí que eu conheci o Felipe. O Felipe... Nos apresentou, porque ele publicou uma matéria sobre um artigo, né? Ele é colunista. Sobre o livro. Aí saiu as matérias e aí nada aconteceu depois, assim. Aí eu continuei, sabe, indo no banheiro, com dor de dente, com dor de barriga. A vida foi melhorando, mas aí você percebe que é um pouco infantil, mas na essência nós somos infantis e tá tudo certo, cara. Entendeu? E o Rodrigo Miranda, que esteve aqui, ele foi Forbes Under 30. E ele falou uma coisa pra mim, que ele falou assim, ó, cara, tem gente que não precisa provar nada, mas alguns precisam e eu precisava. Eu precisava também, sabe? Não sei se eu precisava provar pros outros, mas eu precisava provar pra mim mesmo, que também, assim... Pô, essa coisa de eu não sei jogar bola, eu não sei fazer isso, eu me atrapalho, eu chego atrasado. Mas, cara, tem uma coisa boa de toda essa confusão aqui dentro e que eu posso, de alguma maneira, provar isso. E quando, E aí, quando se materializa uma coisa como essa, é foda, cara. Tem outra palavra. Talvez essa jornada espiritual, como você trouxe, de entender isso, começou mais ou menos quando eu estava escrevendo o livro. E que foi... Eu buscava muito coletar... estampa, né? Não, publiquei pesquisa com a Universidade de Stanford. Não, meu trabalho foi publicado no New York Times, no Wall Street Journal. Não, publiquei um livro. Não, sou executivo. Não, tenho tal estampa de aprovação. E eu colecionava, era igual figurinha de álbum de Copa do Mundo. Eu colecionava figurinha porque eu achava que aquilo resolveria. E a resposta não resolve. Não resolveu pra mim. Mas o trabalho espiritual mesmo, é o que ajudou. É a jornada de construção, é o que a gente tava falando ontem, né? Por que, então, né, que a gente faz tudo isso? Pra mim, eu demorei a entender, mas eu tô atrás da minha liberdade, da minha independência. O que é isso? É eu tentar, de alguma maneira,
depender menos de fatores externos possíveis. Então, quando eu produzo um livro, quando eu tenho um podcast, quando eu faço alguma coisa, de alguma maneira eu vou conseguindo me diferenciar, porque tem muita gente muito boa fazendo muita coisa. E aí eu, de alguma forma, tento mostrar que eu tenho alguns diferenciais e isso vai. Mas hoje eu já fui um cara movido pelo ego. Não de uma maneira ruim, no sentido de querer humilhar o outro ou alguma coisa assim, mas no sentido de querer provar mesmo e de ter o meu momento nariz como se fosse alguma coisa, né? Mas pra mim era. Hoje não. Hoje eu tô mais interessado em ficar em paz e eu tenho muito respeito, né? Como a gente tá chegando ao fim dessa conversa, por essa jornada que você falou lá dos 300 milhões de desempregados. Porque eu também já fui um desempregado. Total. Em várias oportunidades. Adulto já. Depois dos 30 eu fiquei desempregado. Foi assim que eu fui empreender também, né? E aí as coisas, graças a Deus, aconteceram. Então eu tô muito antenado. Também tem muito essa coisa da fuga da escassez. Assim. Total. O que eu tenho que fazer para não deixar a peteca cair. E aí, quando eu vejo, eu fiz uma coisa fantástica, né? Muito legal. Que não me garante porra nenhuma. Mas que tá feito, tá construído nessa conversa, né? A gente aqui... Eu vim pensando nisso. Falei, pô, sonhei tanto em ter um podcast agora. E, pô, a gente tá gravando Parabéns. com uma galera massa, assim, né? Queria saber se você pode elencar aí, sei lá, 7 inteligências artificiais para quem tá nos assistindo. Cara, use essas ferramentas, comece a usar essas ferramentas que vai ser legal para você. Você tem isso na cabeça? Claro, vamos lá. Tem... Se você quer economizar tempo no seu dia a dia, diminuir suas reuniões, você vai entrar no Loom, L-O-O-M, e vai usar essa ferramenta, que é uma mistura de vídeo com inteligência artificial, para economizar seu tempo. Então, ao invés de marcar uma reunião, você vai gravar um vídeo, e essa inteligência artificial vai transcrever e resumir o que você falou. Então, quando você mandar para a galera, vai facilitar a sua comunicação. Eu resolvo um tanto de reunião, ao invés de ter reunião, usando essa ferramenta. Outra que eu recomendo se você está aprendendo e quer aprender mais de ciência de dados e inteligência artificial, é a Luna. A Luna é a inteligência artificial da Sirius, em que você pode experimentar, cadastrar, e ela vai ajudar você a desenvolver as suas habilidades. E não é só fazer por você, é te mostrar como fazer, para você aprender enquanto você está fazendo tudo isso. Uma terceira que é óbvia, que se já tem chat GPT e compra o premium dele, que são mais ou menos R$100 por mês. Vai adiantar a sua vida. Uma vez que você faz isso, você vai poder acessar um tanto de outras inteligências artificiais customizadas, inclusive algumas que a gente criou na Sirius. Por exemplo, tem uma que é uma inteligência artificial de revisora de contratos, que é Startup Contract Drafter. Você consegue achar isso na loja da OpenAI, que foi a Sirius que criou, e que, me ajuda com uma das coisas que eu mais tenho dificuldade como CEO, que é rever contratos. Que é o dia a dia, tem que fazer todo dia, tem pelo menos um contrato para rever. Então, essa é outra que eu recomendo. Eu vou falar uma última, que é o Gemini, que é o lançado pelo Google recentemente, que também é de modelo de linguagem e que vai te permitir, talvez, brincar com 2 IAs ao mesmo tempo. Então, o que você faz no ChatGPT, faz também no Gemini e vê como que uma pode desafiar a outra. Por exemplo, faz algo no ChatGPT, pede para o Gemini melhorar, vice-versa, isso vai te ajudar. E aí, sim, cara, aí tem 1000 outras que dependem muito do seu interesse. Se você gosta de criar imagem, experimenta o DALL-E, D-A-L-L-E, ou Midjourney. 2 são ótimos de imagem. Você precisa de transcrição de áudio ou traduções. Tem a que a gente mencionou no início, Loom, e tem Transcriptor, e tem muitas outras. Então, tem 1000 aplicações específicas que você pode usar, mas eu começaria muito com essas que a gente mencionou aqui.
Show de bola. Para fechar, alguma mensagem final, alguma coisa que a gente não conversou, que você quer deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente? A mensagem final é: olhe para o que você está fazendo no seu trabalho, no seu dia a dia, e leve muito a sério isso que a gente trouxe aqui, que é, se está tendo uma mudança gigante, uma revolução industrial maior que a humanidade já viu, o que isso significa para o seu dia a dia? E reflita nisso, que é o que você tem que ajustar no seu trabalho, o que você tem que ajustar nas suas habilidades, para que você, né, não seja entre os 300 milhões que estão tendo dificuldade ou perdendo o emprego, mas os 300 milhões estão prosperando, porque trabalham lado a lado com a IA. Então eu encorajo você para olhar e avaliar no seu dia a dia o que você precisa ajustar para viver a oportunidade, não só o pesadelo, mas o sonho que essas revoluções trazem para a gente. Obrigadão. Show de bola, Arnóbio. Muito obrigado, velho. Foi bom demais, Valorzão, cara. Eduardo. Obrigado por contar com você, por você contar toda a sua história aí pra gente. Acho que foi muito rico e eu acho que tem muito papo para você vir mais e mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigado por nos receber. Valeu. Tamo junto. Para quem tá aí do outro lado, queria agradecer vocês demais. Dá um like, compartilha, clica no sininho. Deixa os comentários, elogia, xinga, não tem problema, gera engajamento, movimentem. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai deixar o link da Sirius aqui embaixo nos comentários. Vamos deixar o link também do LinkedIn do Arnóbio, para quem quiser entrar em contato direto com ele. E é isso, a gente está aqui à disposição. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau.